Bem, meus amigos e minhas amigas, vamos dar início aqui ao curso de elementos de máquinas. Nessa aula nós vamos ver alguns conceitos básicos que serão necessários para o aprofundamento nos elementos específicos de transmissão. Aqui nesse slide tem alguns vídeos sugeridos, tá? Que mostram conjuntos mecânicos atuando. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Se possível, vocês deem uma olhada nesse vídeo para complementar o estudo. Então, a construção de máquinas mecânicas começa pela imaginação da mecânica do movimento. Porém, após séculos de evolução, nós temos aqui uma infinidade de pontos de partida, tá? Então, isso que é importante de você estudar elementos de máquinas, porque você já vai ver que temos uma infinidade de elementos de máquina, tá? Os quais pode atender o seu objetivo sem que você tenha que pensar completamente como vai ser o elemento responsável pela movimentação que você quiser. Para entender cada elemento desse, você tem que estudar o funcionamento da máquina, tá? E cada peça tem que saber para que cada peça serve em uma máquina. Você olhar para um conjunto mecânico e saber que cada pecinha, qual é a função de cada pecinha na máquina. Os elementos de máquina vão ser todas essas pecinhas da máquina, tá? Porém, para ser um elemento de máquina, ele precisa atender a dois critérios, que é ser singelo, tá? Então ele tem ali um tamanho ali, ele tem ali uma função específica, ser um dispositivo que une, que faz a rotação, que transmite movimento, ser único, né? De preferência. E ele tem que atender a padrões e normas técnicas internacionais, tá? Então, todo o dimensionamento que nós faremos aqui no curso sobre dispositivos de transmissão vai atender essas técnicas, essas normas técnicas internacionais. Para quê? Para sua peça ser intercambiável, ou seja, você produz uma máquina aqui com peças que atendem esses critérios, essa máquina pode ser vendida para qualquer parte do mundo. Os principais tipos de elementos de máquina são os estruturais, os mecânicos, os pneumáticos, os hidráulicos, os elétricos e os de automação também. A classificação desses elementos, já aqui entrando mais na parte mecânica, nós temos aí os elementos de fixação, de apoio, de transmissão, vedação e os elementos elásticos. Os elementos de fixação, por sua vez, são elementos necessários para unir adequadamente duas ou mais peças. Então tem parafusos, porcas, arruela, rebite, pinos, etc. Os elementos de fixação eles podem ser móveis ou fixos. O que são os móveis? São aqueles que você pode retirá-los da peça, tá? Sem que precise danificá-los. Então você vai separar as peças sem que você precise danificar nada para isso. Já os imóveis ou fixos, eles terão que ser removidos. Você vai ter que destruí-los para poder removê-los da peça e assim separar as peças, tá? Então aqui tem um exemplo aqui, o rebite, eu tenho um exemplo aqui da solda. O rebite, o mais comum é esse daqui, no qual a gente tem essa cabeça aqui e tem o corpo, tá? Após entrar no furo, esse corpo aqui, ele é pressionado a forma de fazer uma espécie de cunha e com isso conseguir fazer a fixação da peça, tá? Porém, existem vários tipos de rebite. Se a gente estudar profundamente rebite, vocês verão quais são os tipos, mas a ideia básica dele é essa, tá? É fazer união de peças de maneira imóvel, tá? O pino ele vai unir uma peça que precise rotacionar em torno dele, tá? Então ele vai ser perfeitamente cilíndrico na medida do possível, ele pode também ser cônico dependendo da peça. E aí a gente vai ter o eixo do pino, e essa peça aqui, ó, ela vai poder rotacionar em torno do eixo, tá? Então o pino ele vai unir peças articuladas. Já a cavilha, ela vai ter estrias ao redor do corpo do seu eixo. Então ela vai ter estrias. E o que essas estrias vão fazer? Elas vão encaixar com a peça, tá certo? Vão fazer pressão com a peça para que não haja movimento. Então aqui tem um exemplo de cavilha de madeira, tá? Sendo o furo aqui, ele é cilíndrico, então a própria pressão desses dentes das estrias vai pressionar para que não haja movimento. Porém, se for de ferro, existem algumas que tem a formato da estria dentro do furo,
para que haja o perfeito encaixe. Isso vai impedir a rotação, tá? Então, tu não vai ter rotação em nenhum sentido. Contrapilho ou cupilha. Qual é a função do contrapilho ou cupilha? Então, a função dele é fazer o travamento do pino. Então, aqui nós temos o pino, aqui nós temos um olhar que precisa rotacionar em torno do pino, e aqui nós temos aqui o fechamento do pino, tá? E aqui nós temos uma cupilha. Então, essa cupilha, após entrar, você vai dobrar uma perna para ela não sair mais, e dessa forma você vai deixar aí fixo esse pino para que esse olhar não saia do pino. Parafuso e porca. Então, o parafuso é formado por um corpo cilíndrico roscado. Então, olha aqui, o corpo cilíndrico roscado, tá? Então, nós temos aí alguns tipos de rosca. Nós temos, por exemplo, a rosca métrica, né? E a rosca inglesa, né? Dada em polegadas. E o importante é que a porca, o furo, né? Com o roscado tem que ser o mesmo, né? Então, nós temos que ter o mesmo tipo de roscado para poder haver aí o perfeito parafusamento, perfeito aperto aí entre as duas peças. A arruela é anel elástico. Então, a arruela é um disco metálico com corpo de centro, tá? Então, ela vai servir para fixar melhor a porca. Já o anel elástico tem uma função a mais. Que função é essa? É impedir o movimento axial, tá? Então, ele tem um dentinho que ele vai entrar na peça aqui, ó. Não sei se vocês podem ver aqui. Ele vai entrar na peça e vai impedir que movimento? Ele vai impedir esse movimento, ó. Então, esse movimento aqui, ele vai ser cancelado, tá? O movimento axial. Então, é muito importante, né, nesse curso de máquina, entender que esse tipo de movimento, tá? Então, o movimento axial vai ser o movimento dessa forma. O radial seria dessa forma, tá? Então, axial a favor do eixo da peça aqui, ó, tá certo? E o radial perpendicular ao eixo da peça. A chaveta, ela vai ter uma função muito importante, que é encaixe em duas peças em que necessite ali fixação barra transmissão. Então, muitas vezes a chaveta ela é considerada como um elemento de transmissão. Então, aqui nós temos um eixo e aqui nós temos um cubo de um motor. E nesse cubo aqui, ó, tem um rasgo. E aqui no eixo também tem um rasgo. O que vai acontecer? Aqui vai entrar um elemento para unir o cubo ao eixo. Esse elemento aqui é chamado de chaveta. A chaveta vai fazer essa união para que haja a transmissão correta de movimento. Aqui tá ela montada, tá certo? Como vocês podem ver, vai haver a perfeita transmissão do movimento. Então, ela pode ser prismática, cilíndrica, faces paralelas ou inclinadas. Tudo isso vai depender do movimento, da velocidade e da força de transmissão, tá? Então, existe também um critério para você dimensionar, critérios internacionais para você dimensionar qual é o tipo de chaveta e qual é o material da chaveta a ser utilizada na sua união. Já os elementos de apoio, eles são acessórios auxiliares, tá certo? Auxiliares para o funcionamento da máquina. Então, nós temos aí buchas, mancais, rolamentos e guias como os principais. Então, aqui eu tenho exemplos aqui de pares mancal bucha e pares mancal rolamento, tá certo? Então, observe, nós temos um eixo. Esse eixo ele é apoiado, tá, em um mancal, tá certo? Então, esse eixo está rodando e está apoiado no mancal. Só que aqui, ó, para fazer esse apoio, para não, vamos supor que você tenha aqui aço e aqui você tenha aço também, né? Então, para não desgastar rapidamente em nenhuma dessas peças, você coloca uma bucha, que a função dela vai ser desgastar antes das outras peças, ou seja, você vai fazer depois somente a troca da bucha. Então, aqui essa bucha, por exemplo, ela é de bronze, tá? Então, ela vai ficar no meio, sofrendo atrito de movimento do eixo devido à rotação do eixo. E a função dela vai ser permitir esse movimento até que haja, que você tenha que trocá-la. Já o par mancal barra rolamento, você vai encaixar o eixo no rolamento e esse rolamento vai girar sobre suas esferas, tá? Então, a função disso aqui é diminuir extremamente, fazer uma diminuição extrema do atrito, tá certo? Promover uma maior durabilidade aí do sistema de transmissão
do sistema de apoio, no caso aqui, né? Porém, com um custo mais elevado. Com um custo mais elevado, porque dependendo do tipo de serviço, os rolamentos que suportam choques, que suportam vibrações, eles são bem mais caros do que esse elemento aqui apresentado. Já os guias, tá? Eles vão ter a função de guiar em um sentido linear, tá certo? Então, nós temos aqui um guia, tá? Aqui nós temos um dispositivo capaz de transformar rotação em movimento linear, tá certo? Esses guias eles podem ser tanto com esses guias quadrados, com perfis desenhados ou com perfis cilíndricos. E os elementos elásticos, né? Os elementos elásticos são basicamente as molas. As molas. A função principal das molas será armazenar energia para reutilizá-la, tá? Ou dissipar de forma mais adequada. Então aqui nós temos aqui vários exemplos de molas, tá? Vários tipos de molas. Essas molas também são escolhidas de acordo com critérios estabelecidos em normas internacionais e também são escolhidas de acordo com a força a ser dissipada ou conservada para posterior reutilização. Já os elementos de transmissão são usados para transmitir movimento, energia, torque, força de um ponto ao outro do conjunto mecânico. Nós temos aqui eixo e árvore, tá certo? Então, temos eixos e árvores, como por exemplo a árvore de manivela, tá? Nós temos polias e correias, então sistema de transmissão polias e correias, e correntes e engrenagens também, ou rodas dentadas, onde nós temos a transmissão de movimento e força. Nós temos cabos também, os cabos são necessários para transmitir principalmente força. E nós temos as engrenagens, que transmite por forma, através de forma elas transmitem força e movimento. Então, através da forma, nós temos aí a engrenagem. Então nós temos que ter um perfeito encaixe entre as duas peças para que haja esse tipo de transmissão, tá? Então, um eixo dentro de um furo ali do cubo ali que tem a estria perfeita, então nós temos a transmissão por forma. Aqui um exemplo de engrenagem cônica, tá? Onde os dentes são responsáveis por haver essa transmissão. Já a transmissão por atrito, ela utiliza o atrito para transmitir movimento. Então, aqui o maior exemplo disso são as rodas de embreagem, tá? Ou discos de embreagem. Então nós temos aqui o disco, tá certo? Nós temos uma mola. Qual é a função dessas molas? É pressionar esse disco no platô, tá? No platô. Então observe, essa mola aqui, ó, vai pressionar o disco no platô, vai ser responsável por pressionar o disco no platô e dessa forma vai transmitir o movimento. Tá? Então, quando você pressionar a embreagem, esse disco vai ser despressionado, e quando você largar, engatar a marcha, engatar, esse disco vai ser pressionado para que haja a transmissão do movimento por atrito, tá certo? Também existem as rodas de atrito, tá? Então, rodas de atrito que transmite através, tocando uma na outra através do atrito, transmitem movimento. As correias são os elementos que transmitem rotação através de uma polia a outra, tá? Então nós temos aqui polia 1 e polia 2. E nós temos aqui a transmissão do movimento. Essa transmissão pode ser tanto por atrito como por forma, como por exemplo a correia dentada. A correia dentada ela tem uma forma que teoricamente tem que estar 100% sempre conectada ao mesmo ponto das polias dentadas, tá? Mas pode haver um deslizamento, na prática pode haver um deslizamento, assim como há em que você tem transmissão por atrito. Corrente possui um funcionamento semelhante às correias, porém os elementos ligados são peão e coroa. Então, o nome das engrenagens utilizadas na transmissão por corrente é peão, que é a menor, e a coroa, que é a maior. Então nós temos vários tipos de corrente. Posteriormente nós vamos estudar cada um deles. Engrenagens são utilizadas na transmissão entre eixos.
antigamente eram também chamadas de rodas dentadas, tá? Então, até hoje para corrente a gente é comum chamar roda dentada, tá certo? A coroa e o peão, mas o nome mais específico são engrenagens, tá? E sempre a engrenagem maior vai ser a coroa, a engrenagem menor vai ser um peão. E aqui as rodas de atrito, aqui é outro exemplo de rodas de atrito, tá? Então esse encaixe vai fazer atrito com essa peça e aí ela vai rotacionando essa peça, ela vai rotacionar essa outra peça, tá certo? Então aqui poderia ser tanto por forma como por atrito. Roscas. Roscas são utilizadas para transformar um movimento giratório em um movimento longitudinal e vice-versa, tá? Então, rosca também serve como elemento de transmissão, tá certo? Aqui, por exemplo, você deixando essa peça aqui fixa, em algum guia, tá? E você rotacionando esse eixo, você vai ter um movimento dessa peça, dessa luva, chamada de luva, linearmente, dependendo do sentido que você rotacionar. Os cabos de aço são elementos feitos de arame trafilado a frio, tá? Então, nós temos aqui esses arames, tá? Eles são responsáveis por... Geralmente, você vai utilizar cabo de aço para quando você tiver fazer um levantamento, ou transporte de carga, tá? Então, por esse motivo, eles também são dimensionados de acordo com normas internacionais, para você escolher qual é o tipo de cabo, tá certo? Que você vai utilizar no seu equipamento, dependendo da força a ser transportada ou içada. Temos também os acoplamentos. Eles são feitos através de conexão entre duas peças assimétricas, tá? Então, essas peças são chamadas geralmente de flanges. Então, aqui nós temos aqui duas flanges unidas por parafusos, pinos tipo D. Então, elas estão perfeitamente ali antissimétricas, tá? Ou nesse caso aqui, elas são simétricas, né? Então, nós temos aqui o importante é que haja um encaixe entre essas peças, tá certo? E o posterior fixação. Então isso aqui é chamado de transmissão por acoplamento. Já os elementos de vedação são peças que impedem a passagem de fluidos e particulados. Então o mais comum é a rolha aqui, ó. Então ela vai impedir a passagem nos dois sentidos. Nós temos aí alguns girantes e alguns deslizantes, tá? Então aqui essa bucha, por exemplo, ela tem função de impedir, né? Impedir o óleo sair desse redutor. E essa bucha é chamada de junta de rotação. Já esses anéis aqui, ó, de borracha, também chamados de O-rings, eles são responsáveis por ter o contato. Então vocês podem ver aqui nesse pistão, eles vão estar em contato aqui com o bloco, tá? Então eles vão estar em contato aqui, e esse atrito entre esses O-rings e o bloco vai impedir que o óleo saia nesse movimento de translação, tá? Então nesse movimento dessa forma, tá certo? Fatores que influenciam na vedação são temperatura, acabamento das peças, pressão, tipo de movimentação e o estado físico do fluido. Então o fluido pode ser líquido, pode ser gasoso. A temperatura vai promover dilatação entre as peças, que pode prejudicar a vedação, tá certo? O próprio acabamento das peças, né? O tipo de material que elas foi utilizado para fazer cada peça, tá certo? A pressão de trabalho, né? A pressão de trabalho pode modificar aí as características e o tipo de movimentação. Então aqui eu tenho algumas junções fixas. Nós temos aqui a junção em ogiva, tá? Então ela é utilizada para baixa pressão. Então você vai ver muitas válvulas aí em indústrias petrolíferas, que é chamada de válvula tipo ogiva, né? Então ela justamente porque ela tem essa junção que faz a vedação através de junção em ogiva. Nós temos aqui a tipo faca, tá? Então usada em média pressão. E nós temos aqui a cônica, que é utilizada em
alta pressão. Então, em gases, por exemplo, de válvulas com fechamento tipo cônico. E aí nós temos aqui algumas juntas físicas, tá? Juntas fixas, que estão também chamadas de guarnições, tá certo? Então, quando você vê aí, tiver a oportunidade de ver aí um motor aberto, você vai ver que pelo menos a tampa do cabeçote é aberta, tá? O cabeçote é responsável por fazer o comando do controle de válvulas. E aí você vai ver que tem uma borrachinha ali, ó, ao redor, que geralmente muitas vezes tem um encaixe para ela se encaixar, uma ranhurazinha, às vezes não, depende do modelo. E nela você tem um elemento de borracha. Esse elemento de borracha é justamente essa guarnição, que é essa junta, né, responsável pelo não vazamento do óleo, tá? O O-ring aqui, como eu já expliquei, ó, então aqui é um corte aqui lateral daquela peça, por exemplo, daquele pistão, tá certo? Então você vai ver ele assim, ó, e aí vai ter um atrito aqui, ó, entre ele e a parede do furo onde ele vai se movimentar. E aí esse atrito vai ser responsável, tá? Vai ser responsável por não deixar que o óleo escape por aí. Então aqui tem outro exemplo de O-ring aqui aplicado em porca de vedação, tá? Então ele também é chamado de anel toroidal por causa da forma dele de toroide, mas popularmente ele é conhecido como O-ring, tá certo? Os elementos lubrificantes, eles são muito importantes para reduzir o atrito e formar uma superfície que conduz calor, protege a máquina da ferrugem e aumenta a vida útil das peças. Então, a função principal dos elementos aí lubrificantes é aumentar a vida útil e manter a temperatura, né? Então, por exemplo, no motor. O motor, se você rodar com ele sem lubrificante, sem nada de lubrificante, provavelmente ele vai aquecer muito, vai aquecer ao ponto. Se ele não tiver nenhum mecanismo para parar o motor, ele vai aquecer ao ponto de fundir algumas peças metálicas, e isso vai fazer com que haja ali o travamento e provavelmente você vai quebrar muitas peças e danificar muitas peças do seu motor, tá? Então o lubrificante ele é muito importante para o funcionamento de máquinas, principalmente máquinas que exigem alta rotação, que trabalham sobre condições mais extremas, tá certo? Então por isso ele também é padronizado. Então um óleo que você encontra aqui, você provavelmente vai encontrar em qualquer parte do mundo, devido a esses padrões empregados na indústria. Então geralmente ele vai depender, o tipo de óleo vai depender aí da espessura, tá? Das rugosidades do material empregado. Então rugosidade nada mais é que a perfeição ali do acabamento de cada peça, né? Então cada peça, cada material, cada tipo de aplicação tem uma aceitabilidade para uma rugosidade, tá? Então o ideal é que elas fossem perfeitamente lisas, por exemplo, mas nós nunca conseguimos isso. Então dependendo do tipo de máquina que você está utilizando, você vai ter um limite aceitável ali para rugosidade. E dependendo desse limite que você tem ali para rugosidade, você vai ter o óleo a ser empregado na sua máquina. Então os atritos existentes serão o atrito limite, o atrito misto, o atrito fluido. Então o atrito limite vai ser quando a espessura do lubrificante for menor que a aspereza das peças, tá? Que é aquela rugosidade. O misto vai ser quando for igual e o fluido vai ser quando for maior. Então, geralmente o mais utilizado é o fluido, tá? O mais utilizado é o fluido para que não haja nenhum problema e para que suas peças tenham uma durabilidade bastante alta. Os lubrificantes podem ser líquidos, então nós temos o óleo, pode ser pastoso, nós temos as graxas, ou sólidos, como a grafita ou a parafina. Podem ser também de origem orgânica, animal ou vegetal, e de origem mineral. Então, mineral são os produtos extraídos do petróleo. Os óleos minerais, por sua vez, são obtidos a partir do petróleo, né? Eles são mais baratos e oxidam pouco. Então, provavelmente, você vai utilizar no seu carro óleos minerais, tá certo? Os óleos minerais. Aí, dependendo do tipo de trabalho que tem nesse óleo mineral, ele também é chamado de óleo sintético, tá? Então, na verdade, o óleo sintético ele é um óleo mineral, tá certo? Ele só tem algumas propriedades que permitem nos rodar um pouco mais
do que o óleo mineral comum, tá certo? Então, dependendo do tipo de fabricação, da viscosidade, resistência, etc., você vai receber alguns nomes, tá? Então, as graxas minerais também, elas vão se distinguir dos óleos minerais pela maior consistência plástica. Então, aquela graxinha, tem aquele formato de pasta. Então, ela é aquela graxa, tá? Então, qual vai ser a aplicação dela? Máquinas, veículos, rolamentos, mancais em trabalho a quente. Então, uma das aplicações. Por quê? Porque o óleo pode ficar mais fino. Então, por isso que carro, por exemplo, carro ele precisa ali do aquele óleo perfeito, tá? Que se você utilizar graxa ali, ele pode ser que ela pegue muito sujo proveniente ali dos movimentos daquelas rebarbas de metais que vão acontecendo devido ao movimento. E aí pode travar sua peça também, tá certo? Então ali você vai ter um óleo que vai ter que ter uma viscosidade perfeita para a temperatura de trabalho e também para sua cidade, por exemplo. Então ele tem um comportamento térmico interessante, tem resistência ao envelhecimento, tem consistência baixa. Os óleos orgânicos, eles possuem alta capacidade de lubrificação, são baratos, porém envelhecem rapidamente, né? Então, por exemplo, você compra 1 litro de óleo mineral para o seu carro. Você compra 1 litro de óleo mineral. 1 litro de óleo mineral custa mais ou menos R$ 15, o mais barato, né? O óleo de cozinha, o óleo de soja, por exemplo, custa R$ 5. Então, pô, vou usar óleo de soja no meu carro. Porém, você não vai conseguir rodar nem 200 km com esse óleo, você vai ter que trocar ele rapidamente. Então, dessa forma, ele se torna mais caro que o óleo mineral, tá? Então, dessa forma que ele se torna mais caro, você vai ter que trocar constantemente. Então, os exemplos aí é o azeite de oliva, óleo de soja, entre outros. O lubrificante sintético suporta mais variadas condições de temperatura, entre outros, porém são mais caros, tá? Então, o sintético ele vai pegar aquele óleo mineral, vai fazer um trabalho nele, tá certo? Trabalho químico para melhorar o funcionamento dele em altas temperaturas. E aí o lubrificante grafítico, tá certo? Movimentos lentos, então geralmente aí você vai utilizar ele no seu, por exemplo, no vidro elétrico do carro, ali tem uma grafitezinha ali para o vidro subir, tá? Então não tem um movimento constante, o movimento ele é lento e é importante que ele vai ter uma função que ele não vai acumular sujeira como uma graxa, por exemplo, acumularia. Escolha do lubrificante. Então, graxa, baixa rotação, alta pressão, elementos expostos ao ambiente. Então, você vai utilizar graxa. Óleo, máquinas rápidas ou delicadas, tá? Então, esse aqui é o principal critério de aplicação. Porém, existem normas específicas para você escolher se é óleo, se é graxa, tá certo? Em aplicações muito simples, você pode escolher, por exemplo, o grafite. E aqui nós temos aqui uma coisa interessante que temos no dia a dia, que é a classificação de óleos para automóveis. A classificação SAE, Society Automotive of Engineers. Então nós temos aí a letra W, que significa Winter, tá? Inverno. E nós teremos aí para o inverno nós teremos 0W, 5W, 10W, 25W. Quanto maior o W, maior a viscosidade. E para o verão nós teremos 100 letras. Então quanto maior o número, maior a viscosidade, né? Multiviscoso, que é o mais utilizado aqui no Brasil, são aqueles eles foram projetados para trabalhar tanto no inverno como no verão. Então multiviscoso, por exemplo, 5W40, 10W30, 15W40, tá? Então esse daqui, como vocês podem ver, já são chamados de sintéticos, né? Sintéticos. Quanto maior o número, maior a viscosidade, tá certo? E por fim aqui nós temos aqui os conjuntos mecânicos. Então a ideia de estudar cada elemento de máquina é entender cada funcionamento de cada uma num conjunto mecânico. Então aqui, por exemplo, nós temos o conjunto mecânico de uma furadeira, tá? Então vocês podem ver que nós temos aqui a carcaça, e na carcaça aqui nós temos aqui um número indicando, ó,
Nós temos aqui o motor, nós temos aqui o rotor do motor, nós temos aqui o estator do motor, temos aqui o número indicando aqui, ó, 2, estator, rotor. Nós temos vários elementos, tá? Aqui, ó, 17. Mandril, né? Nós temos o mandril. Então nós temos vários elementos, tá? Indicando a transmissão. Como vocês podem ver aqui também, nós temos aqui uma transmissão por engrenagem, né? Essa transmissão aqui vai ser responsável por aumentar aqui, transformar mais rotação, diminuir um pouco a rotação na saída e aumentar o torque, tá? Então, o importante é entender cada elemento é interessante você entender cada elemento para entender um conjunto mecânico, tá? Então, o conjunto mecânico, quando você fizer um projeto para alguém, você vai ter que dar o conjunto mecânico todo desenhado com todas as peças descritas. Vai ter que ter uma legenda dizendo o que é cada númerozinho desse, do jeito que você nomeou, entendeu? Do jeito que você previu no seu projeto. Para você fazer esse desenho, você vai ter que ter ali a descrição da forma, que é justamente essa foto aqui, tá certo? Explodida. Descrição do tamanho, você pode colocar aí que em escala, esse objeto dizia a escala. Notas explicativas, então nessa legenda você vai explicar para que serve cada peça. Isso aqui é para isso, aqui é para isso, aqui é para isso. Montagem, como montar. Então vocês podem ver que você vai dizer que vai ver o acoplamento do 3 com o 13, o 13 entrando dentro do 2, enfim, você vai dar a sua descrição para montagem e a lista de materiais utilizados. Então aqui nós temos um exemplo, tá? Que é o calço regulado. Como vocês podem ver, esse conjunto é bem simples, tá? Mas ele tem uma função interessante, que é regular a altura de uma mesa, por exemplo. Então essa porca, ela vai entrar aqui nesse rasgo, nesse furo, e esse parafuso aqui, ó, ele vai encaixar certinho aqui, ó, nesse outro rasgo aqui que tem esse dentinho. Então ele vai ficar fixo nessa peça aqui, ó. E aí ele vai entrar aqui e essa porca vai entrar aqui. E aí o que vai acontecer? Quando você rodar a porca, esse calço ele vai para cima e para baixo, regulando assim a altura, tá? Então aqui nós temos aqui a estrutura de apoio, aqui nós temos o parafuso de regulagem, aqui a porca reguladora e aqui o suporte do tubo cilíndrico, tá? Então ele tem esse formato aqui, que você vai botar um tubo aqui, ó, para deixar ele perfeitamente nivelado, tá? Então esse aqui é o calço regulável para tubo. Então ficamos por aqui. Essa foi apenas uma introdução sobre elementos de máquina. Nos próximos capítulos nós vamos utilizar mais detalhadamente cada um desses elementos, dando ênfase aí para os elementos de transmissão. Um forte abraço e bons estudos.